Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Nathalie Oliva, artesã do ateliê Mil Fios em Crochê, e hoje eu trouxe a videoaula com o passo a passo desse lindo americano modelo tradicional. Eu escolhi a cor natural para trazer para vocês e mostrar como ele pode ser lindo para qualquer ocasião, seja desde um café da manhã até mesmo um jantar, ele cai muito bem. Tem esses detalhes em dourado que dá um charme especial. E fica lindo. Essa peça ficou com cerca de 40 centímetros de diâmetro e eu utilizei 170 gramas para confeccionar ela do fio 100% algodão e apenas 8 gramas para confeccionar a parte em dourado. Eu utilizei o fio 100% viscose, encanto dourado. Todos os materiais vão estar disponíveis para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Para estar confeccionando essa peça, eu vou utilizar a agulha de espessura 3,5 milímetros. Vou utilizar uma tesoura para poder fazer o corte dos fios. Vou utilizar também uma agulha dessa de tapeçaria para a gente fazer os arremates. Vou utilizar esse fio aqui, que ele é o 100% viscose dourado. Esse daqui é o Encanto. E também vou utilizar o Barroco Natural. Esse aqui é o número 6, tá? Mas você pode utilizar o fio que você quiser, da espessura que você quiser. Lembrando que se o fio for de uma espessura menor, for do número 4 ou menor, a sua peça também vai ficar menor. Se você utilizar um fio com o tex maior, sua peça também vai ficar maior, tá bom? Então, para começar, nós vamos fazer um anel mágico. Vou dar a volta com o fio por volta dos meus 2 dedos, assim. Vou segurar com o anelar o fio que vai pro novelo e vou introduzir a agulha por baixo dessa nossa primeira alça. Vou buscar o fio que a gente tá segurando. Vou dar uma leve torcida, dar uma laçada. Fiz uma corrente. Solto, ó, o anel mágico já ficou presinho. Agora eu vou vir no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora eu vou fazer uma corrente. Esse aqui vai ser como se fosse o nosso primeiro ponto alto da nossa carreira. Agora eu vou fazer mais uma corrente que vai servir como separação de um ponto e outro. Laço o fio e faço outro ponto alto. Uma correntinha, laço novamente outro ponto alto. Nessa primeira carreira serão 12 pontos altos separados por uma correntinha cada, tá bom? Então, faço uma correntinha aqui, laço, mais outro ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. E assim até a gente fazer 12 pontos altos. Fiz aqui os meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu vou puxar a ponta do nosso fio e fechar esse anel mágico. Pode puxar bem, deixar ele bem preso, tá? Ó. Deixei ele aqui bem presinho. Agora, a gente vai fazer a emenda. Fiz aqui a minha correntinha de separação, vou alongar o fio. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente em cima desse pontinho baixo que a gente fez logo depois do nosso primeiro ponto. Não é no meio, ó, não é na correntinha de separação, é no ponto alto, ó. Eu vou vir aqui, introduzo de trás pra frente, puxo a laçada lá pra trás, ajusto um pouquinho. E agora, eu vou vir em cima desse ponto aqui, ó. Desse segundo ponto, que foi o pontinho de separação. Eu vou vir atrás dele aqui, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Bem assim, tá vendo? Então, o nosso primeiro ponto, ele já ficou no meio. No meio daquele pontinho, naquela correntinha que a gente fez de separação. Então, eu vou laçar, vou vir aqui dentro no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto.
Ó, fiquei com 2 pontos nessa separação. Faço uma corrente de separação, venho aqui no meio do próximo ponto, nessa correntinha, introduzo a agulha lá no meio e faço outro ponto alto. Depois, outro ponto alto. Essa carreira vão ser 2 pontos altos separados por uma correntinha. E esses pontos altos vão ficar aqui, ó, no meio desses espacinhos que a gente tem, tá vendo? Eles vão ficar aqui no meio. Então, vou dar seguimento aqui, vou fazer uma correntinha, laço, venho no meu próximo espacinho e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 2 pontos altos. Até o final, tá bom? Fiz a minha segunda carreira. Agora aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui eu tenho os meus 2 últimos pontos altos e a minha correntinha de separação. A gente vai vir aqui em cima desse primeiro ponto, ó, em cima da correntinha fizemos um ponto baixo e uma correntinha, né? Depois a outra correntinha de separação. A gente vai vir em cima dessa primeira correntinha aqui, bem aqui, ó, introduzir a agulha e a gente vai fazer um ponto baixíssimo, assim. Aí, vamos vir na segunda correntinha aqui e fazer outro ponto baixíssimo. A gente vai caminhando com esses pontos baixíssimos até esse intervalinho aqui, ó. Chegamos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laço, faço outro ponto alto. Outra correntinha, laço, outro ponto alto. Nessa carreira, serão 3 pontos altos separados por uma correntinha. A gente vai ter bloquinhos de 3 pontos altos. Então, laço, no meu próximo intervalinho, ó, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha para separar, no próximo bloquinho, 3 pontos altos. Lembrando que esses pontos, eles são no meio dos intervalos das carreiras anteriores, tá bom? Aonde a gente fez uma correntinha de espaço, ó, vai ser ali que a gente vai fazer a carreira seguinte, tá bom? Pra dar os intervalos certinhos. Eu vou continuar o meu aqui, depois eu venho pra finalizar essa carreira com vocês. Terminando aqui a minha terceira carreira, então eu fiz o bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora aqui pra fazer o fechamento dessa carreira, eu vou vir em cima da minha correntinha, que a gente fez o primeiro ponto, tá bom? Vou vir aqui dentro dela, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. E no próximo, outro ponto baixíssimo. Você vem fazendo ponto baixíssimo até o intervalinho, tá? Até esse primeiro intervalinho aqui, vem fazendo ponto baixíssimo. Introduz a agulha, puxa o fio aqui, ó, novamente. Aí, você vai ficar com 2 alças na agulha. Faz um ponto baixo e uma correntinha. Isso aqui vai servir como nosso primeiro ponto alto do intervalo desse bloquinho. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, e aqui dentro ainda, sem pular fora, aqui dentro, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Vai ficar tipo um lequinho, ó. Tá vendo? Então, eu tenho 4 pontos altos aqui dentro no total, mas eles são separados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer outra correntinha, vou laçar, venho pro meu próximo espacinho e faço 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Ó. Tem o outro lequinho. E assim por toda essa carreira, tá bom? Cheguei aqui no fim da nossa quarta carreira. E agora fiz a minha correntinha de separação dos meus bloquinhos de lequinhos, ó. Vou vir aqui em cima do nosso primeiro ponto, que foi aquele pontinho que a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, vocês lembram?
E aqui, ó, eu já vou direto em cima desse pontinho aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Até chegar no meio do meu lequinho, ó. Venho aqui no meio, faço outro ponto baixíssimo. Cheguei no meio do espacinho, agora eu vou introduzir a agulha novamente, vou puxar o fio, vou ficar com 2 alças na agulha. Vou laçar e fazer um ponto baixo. Laço de novo, faço uma correntinha. Vai ser como nosso primeiro ponto alto, então ele vai servir. Laço novamente e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação, já vou pular para o meu próximo intervalo. E vou fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço e pulo para o meu próximo intervalo, que vai cair bem aqui no meio desse lequinho. Uma correntinha de separação, venho para o meu próximo intervalo e faço 2 pontos altos. Uma correntinha. Então, vai ser assim, essa nossa carreira. Vão ser 2 pontos altos em cada intervalinho, separados por uma correntinha, até aqui no final. Fiz a minha carreira de 2 pontos altos, aqui, ó, deixa eu refazer esse pontinho, e a correntinha de separação, né? Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, já nessa correntinha aqui de cima, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhando com pontos baixíssimos até o meu primeiro intervalo. Aqui. Cheguei nesse primeiro intervalo, vou laçar novamente o fio, vou ficar com 2 alças na agulha, vou tirar as 2 e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vai servir como nosso primeiro ponto alto. Aqui, essa carreira serão bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui no nosso primeiro intervalo, ó, 3 pontos altos, uma correntinha. Laço no meu próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreira e da próxima carreira. Então, por 2 vezes, nós vamos repetir a mesma coisa. Bloquinhos de 3 pontos altos. Ó. Então, eu vou fazer aqui a 6ª e a 7ª carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. Você vai terminar essa daqui, vai repetir ela novamente, tá? Por 2 vezes você vai fazer a mesma coisa. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Finalizei aqui as minhas 2 carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz a minha correntinha de separação. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo e vou caminhando até o nosso primeiro intervalinho. Ó, cheguei no intervalinho, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Vai servir como o nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Faço mais outro ponto alto, uma correntinha de separação, laço, no mesmo intervalinho vou introduzir, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, nessa 8ª carreira, a sequência vai ser bloquinhos de lequinhos, que são 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo, tá? Por toda a carreira, a gente vai seguir fazendo isso, esses lequinhos, e no finalzinho dessa carreira, eu venho fechar com vocês. Vamos finalizar aqui, então, a nossa 8ª carreira. Fiz o pontinho de separação. Vou vir aqui no nosso primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalinho, que vai ser aqui no meio. Laço novamente, fiquei com 2 alças na agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha. Vai ser o nosso primeiro ponto alto. Laço novamente, faço outro ponto alto e uma correntinha de separação. Essa carreira serão 2 pontos altos em cada intervalinho, inclusive dentro desses lequinhos, tá? Então, eu continuo aqui fazendo esses 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e nós vamos repetir
essa carreira por 3 vezes. Então, aqui eu tô na 9ª carreira, a gente vai fazer a 9ª, a 10ª e a 11ª da mesma maneira, repetindo 2 pontos altos. Aqui eu tenho uma base pronta e eu vou mostrar pra vocês como vai ser. Nós acabamos de finalizar essa carreira aqui de lequinhos, ó, tá vendo? Aí, nós vamos fazer a 9ª com 2 pontos altos, a 10ª e a 11ª, ó, repetindo os 2 pontos altos, tá vendo? Por 3 vezes da mesma maneira. Fiz aqui a minha 11ª carreira, então eu repeti, ó, por 3 vezes iguais, né? 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nossa próxima carreira, já tô aqui, ó, no intervalinho, vou lá laçar, fico com 2 alças e faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse intervalo. Uma correntinha de separação, pulo pro meu próximo intervalo. Três pontos altos e uma correntinha de separação. Essa próxima carreira, então, vai ser com bloquinhos de 3 pontos altos por mais 2 carreiras. No total serão 3, então, essa carreira, a próxima e a outra, ó. 3 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui? A gente fez as 3, né? De 2 pontos. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras, só que com bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Serão as últimas 3 carreiras com bloquinhos, tá bom? Então, nós vamos fazer as 3. Todas iguais, todas repetidas. Vamos aqui, então, finalizar a última carreira da nossa base. Eu repeti por 3 vezes os bloquinhos, então, cada carreira, né, bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu fiz uma correntinha de separação e vou vir aqui em cima desse ponto, aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo no nosso primeiro intervalinho. Aqui nesse intervalinho, eu vou subir 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro e vou vir no quarto, que vai dar bem no nosso intervalinho, tá bom? Então, eu vou fazer alças com 6 correntinhas. Vou vir lá no meio do intervalo. Tem que dar um total de 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e no quarto. As alças vão entre um intervalo e outro. Vou fazer assim por toda a carreira, ligando um intervalo e o outro com as 6 correntinhas. Ó, por toda a carreira. Estou finalizando a minha carreira de alças. Até aqui, deu 47 alças. Eu vou fazer a última para dar um total de 48 alças. Tem que ser número par para pro nosso bico ficar certinho, tá bom? Então, agora, ó, eu vou finalizar aqui no primeiro, nesse ponto baixo que a gente fez, ali no pezinho do ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Pronto, as minhas alças estão prontas. Agora aqui, eu vou caminhando até o meio dessa alça com pontos baixíssimos. Vou caminhar, segundo ponto. Agora aqui, ó, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Venho aqui, laço o fio aqui por baixo e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou laçar o meu fio na agulha, vou vir na próxima alça e vou fazer um ponto alto, sem correntinha nem nada, ó. Do ponto baixo pro ponto alto não tem correntinha. Laço novamente e vou fazer dentro dessa alça um total de 10 pontos altos, sem correntinha de separação.
Fiz aqui na primeira alça, ó, 10 pontos altos. Vou vir na próxima alça aqui por baixo, já vou laçar o fio e fazer um ponto baixo. Assim, laço novamente, venho na próxima e faço mais uma alça com 10 pontos altos. Vamos seguir assim por toda a carreira. Uma alça a gente coloca 10 pontos altos, na outra alça a gente faz um ponto baixo e segue pra próxima, tá bom? Vou fazer a última alça, ó. Vai dar bem certinho, uma alça com 10 pontos altos. E aqui já é o nosso comecinho, né, da carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha última alça agora. Agora, se você quiser fazer a emenda aqui com a própria agulha, é só você vir aqui no ponto baixo, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Eu prefiro cortar o fio. Eu corto um pedaço assim. Tiro essa alça aqui, ó. E faço o final, o último ponto, com a agulha de tapeceiro. Ó, coloquei o fio na agulha de tapeceiro. Eu vou vir aqui nesse ponto baixo que a gente fez no meio da nossa alça. Bem nessa correntinha aqui, ó. Vou vir de trás pra frente. Ó, introduzir aqui a agulha de trás pra frente. E vou passar esse fio, ó. Juntou, tá vendo as argolas? Vou passar esse fio, ó, na minha última alça do ponto alto, nosso último ponto alto, lá pra trás. Ajusto, ó, que lindo que fica. Tá vendo? Vou fazer agora o arremate. Vou vir aqui por trás passando. Esse arremate aqui, vocês podem fazer do jeito que vocês mais gostam. Nosso americano tradicional, então, está pronto, a base dele. Se você estiver fazendo de outra cor, ou se você não quiser colocar o fio dourado, então, esse é o final. Como nessa videoaula eu vou ensinar vocês a colocarem o fio dourado, que dá todo um acabamento, dá um charme na peça, né? Dá uma boa valorizada. Então, nesse americano aqui, eu vou colocar o fio encanto nele, tá bom? E vou ensinar pra vocês agora. Você vai escolher qualquer ponto que você quiser começar. Eu vou vir aqui, ó, bem no meinho da correntinha, tá vendo? Que nós temos várias correntinhas. Então, eu vou escolher uma aqui. Bem aqui eu vou escolher. Vou introduzir no meio, ó. Ah, lembra, eu troquei de agulha pra poder fazer com esse fio, porque eu acho que essa daqui é melhor, tá bom? Pra trabalhar com encanto. Se você quiser, você pode continuar com a mesma, que não tem problema, de 3,5. Mas eu gosto de diminuir a espessura da agulha, porque eu sinto mais firmeza pra tá lidando ali com o fio, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou introduzir essa agulha no meio e vou sair aqui atrás, ó. Atrás dessa segunda alcinha, tá vendo? Ó, sair ali atrás. Vou pegar o meu fio. Deixo uma pontinha de sobra e vou puxar. Agora, eu vou segurar, não precisa fazer nem nó, nem nada. Eu vou vir no próximo ponto, ó, pelo meio também. Vou sair ali atrás e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, da mesma maneira. Fazendo pontos baixíssimos no centro dessas nossas correntinhas aqui. Assim. Nós vamos fazer assim, de fora a fora, por toda a peça. Ó, saio ali atrás. Cheguei aqui no nosso ponto baixo, da mesma maneira. Fiz aqui um ponto baixíssimo e vou seguir dessa forma. Ó, tá vendo?
já vai ficando. Então, você vai fazer essa repetição por toda a volta. E aqui no final a gente se encontra pra gente poder fazer os arremates. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer mais esse ponto. Aqui. Mais esse aqui. Ó. Assim, cuidado pra não tirar a alça de trás lá. Vou alongar o fio. E vou cortar. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento anterior, que é solta o fio aqui e passa na agulha de tapeceiro. Ó, passei aqui na agulha de tapeceiro, vou segurar o fio do começo da carreira aqui atrás, vou segurar. Vou vir aqui no comecinho, na primeira correntinha que a gente fez, segurando o fio lá atrás, e eu vou passar esse fio aqui, essa agulha aqui por baixo. Cuidado para não pegar o fio anterior, cuidado para não pegar o fio de baixo, tá bom? Ó, vou passar aqui assim, tá vendo? Vou vir aqui no meio, ó, tá vendo onde eu tô puxando? Aqui tem uma alcinha, vou introduzir ali no meio, aqui no meio. E vou sair com esse fio lá atrás, ó. Bem assim, olha como que fica perfeitinho, tá vendo? Ó, saí com ele aqui atrás. Agora, eu vou amarrar esse fio. Primeiro, eu vou passar uma cola, porque esse fio de viscose, ele é muito liso. Então, na hora que você for arrematar, se você quiser passar uma cola, é bem interessante, porque vai ajudar a fixação. Passei ali, ó, um pinguinho de cola. Vou dar um nozinho. Assim. Aí, ó. Prendo bem. Agora, eu vou esperar essa cola secar e vou vir passando esse fio dourado por baixo dessas alças aqui, pra esconder esse fio. Mas olha só, gente, como que fica lindo até o avesso dele, fica muito lindo. Finalizei, então, o americano, olha como ele ficou lindo. Ficou maravilhoso. Esse detalhe em dourado dá um acabamento muito especial. Ele fica com um charmezinho a mais. Fora que essa peça, ela é coringa, né? Ela vai para todas as ocasiões. Então, para qualquer momento que você desejar usar, ela fica muito bem. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comentar o que você achou de fazer essa peça. E até o próximo vídeo. Tchau!